Esperar o pessoal entrar aí para essa nossa, acho que quarta ou quinta tentativa de fazer essa live. A gente estava tentando fazer ontem à noite, né? No horário normal, de 7h30. Só que aí, primeiro foi o celular de Bruno, que estava conexão muito ruim e tal. E depois foi o meu, com o mesmo problema de conexão. E a gente acabou desistindo. E aí vamos tentar hoje, nesse horário aqui alternativo. Já que vai ficar salvo aí e muita gente assiste mesmo depois, né? Pelo IGTV ou pelo YouTube. Só esperar Bruno entrar aqui para eu adicioná-lo na live. Ok. O pessoal está entrando aí. Vanusa e José, que já foram entrando aí, vocês podem me dizer se está tranquila aí a conexão, a imagem, o áudio. Bia, fala aí pra gente aí se tá tranquilo. E aí essa live, né? Aí tá tranquilo, né, José? Beleza. Valeu, Vanusa, obrigado pelo feedback. Então, a ideia dessa live é realmente ser a continuação do 7º capítulo do livro Quero Ver a Deus, do Beato Frei Maria Eugênio. Pois tratamos na metade desse capítulo na live passada e ficou faltando mais ou menos metade dele, ou um pouco mais da metade, para a gente tratar nessa live de hoje, né? Um capítulo bem extenso, não extenso na quantidade de páginas, mas na quantidade de informações relevantes que tem ali, que são importantes para a nossa finalidade aqui desse curso, que é tratar ali dos principiantes, né? Ali das 3 primeiras moradas de Santa Teresa do Castelo Interior. Então, a gente viu bastante coisa na live passada. A gente viu um pouco sobre como o demônio ele é astuto, né? E como ele consegue adaptar os seus ataques a cada alma, né? A realidade de cada alma, tentando afetar diretamente o defeito dominante daquela pessoa, tentando afetar diretamente aqueles seus defeitos que são os maiores, né? E tentando sempre adequar para sempre ter um ataque preciso, né? Para sempre conseguir aí jogar em nós tentações que são adequadas à nossa realidade para que a gente caia mais facilmente nelas. Essa é a ideia, essa é a tentativa dele, né? E a gente tratou de algumas coisas na semana passada, nessa live passada, e hoje a gente vai tratar de outros pontos, né? Que vai ser basicamente como o demônio consegue intervir na vida espiritual e como nós podemos fazer para nos defender desses ataques. E aí, Brunão? Tá me ouvindo? E aí? Tô lhe ouvindo, você tá me ouvindo? Agora vai, né? Vamos ver se agora vai. Tá beleza aqui. Vamos ver que o inimigo tá atacando geral. Tá, bicho. 4 vezes a gente tentou fazer essa live ontem e não rolou, né? Então, vamos ver se hoje não é possível que não saia. Não é possível. Mas vamos lá. Pelo menos agora Vamos estamos com rezar então para iluminação. darmos... Agora a imagem tá boa, tu, inclusive. Tá bem melhor. E o áudio também. Não tem nenhum grilinho cantando. Então vamos rezar pra Pelo gente, menos os pra grilos... gente começar. Vai lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, enquanto tu não entrava, eu estava falando aqui pro pessoal que foi entrando e também para quem for estar escutando a live, assistindo a live depois, né? Que a gente está na segunda parte, né? Do capítulo 7º do livro, né, que estamos tratando sobre o demônio. E mais precisamente, na live de hoje, a gente vai estar falando aqui sobre como o demônio consegue intervir na vida espiritual e intervindo, como a gente faz para se defender desses ataques, né? Compreendendo o modo de ação dele. Então, acho que a gente está tentando desvendar o inimigo aqui, é por isso que ele está com um pouco de raiva aí, sem deixar de fazer essa live aí. Estamos aqui na quarta ou quinta tentativa. Sem brincadeira, eu acho que é isso mesmo. Não tem explicação não, porque foi primeiro o teu,
A tua conexão, depois a minha, entendeu? Esse negócio bem, bem complicado mesmo. Deixa eu vir pra cá pra poder aparecer Santa Teresa aqui, ó. Aí. Deixa eu mostrar aqui a minha. Essa é a futura Santa Letícia. É, Bom, o ruim de fazer de dia é então isso, vamos que eu lá, vou vamos, ficar vamos, vamos dar início. cheio de Cheio participações. Pronto, mas é bom que deixa a live animada. Bom, então, no material até que a gente mandou pro pessoal, né? A gente colocou uma frase ali já do... Vou botar aqui Santa Laura. Ó, Santa Laura. Colocou aqui, ó. Conhece, Bruno? Ei! Caiu Santa Conheço Laura. demais essa. Caiu Santa Laura. Muito Conhece, bem, né? padrinho e madrinha aí. Deixa pra lá, pra Então, não... parabéns. Bom, a gente colocou então no material aí uma frase, né, da Sagrada Escritura, lá de Gênesis, onde vai dizer que a serpente era o mais astuto de todos os animais. E a gente colocou essa frase no início para poder já recapitularmos o que a gente viu na semana passada. O demônio ele é muito astuto, né, muito esperto, ele tem um poder de penetração psicológica Caracteriza, que o faz... caracteriza as capacidades do demônio, né? A serpente caracteriza exatamente as qualidades Exato. de Lúcifer como o primogênito, né? O mais poderoso dos anjos, né? E aí é um animal, Não sei se muito primogênito, astuto no mas sentido... o mais poderoso. É um animal muito astuto no sentido de que ele consegue... Ele tem domínio sobre uma região mais inferior da alma, né? Mas baseado nessa informação, ele consegue prever, ele tem um poder de penetração psicológica muito alto, ele consegue prever e acabar dominando de forma indireta as potências mais elevadas da alma, a vontade e a inteligência. Acaba influenciando, na verdade, nessas duas grandes potências da alma. Então, temos que ter muito cuidado, porque o demônio é um animal muito astuto, né? A serpente é um animal muito astuto e o demônio é, dos seres criados ali, o mais astuto, como o Bruno falou, né? O maior ser de luz que já existiu e que decidiu, por livre e espontânea vontade, por orgulho próprio, deixar de servir a Deus e tornar-se quem se tornou. E aí pronto, a gente vai tratar agora, então, de um tópico chamado os modos e o objetivo da ação do demônio. Por que o demônio nos ataca e como ele... através de que elementos ele consegue nos atacar e nos ferir, né? E aí, o demônio, que é nosso inimigo, ele se esforça por levar as almas para o mal, através da tentação, né? E aí, o que ele quer fazer com a para odiar a tentação... Deus. Exato, né? E aí, conseguindo isso, ele está, então, na verdade, nos afastando da caminhada, né? O que seria levar-nos a odiar a Deus? É levar-nos ao pecado mortal, porque é um ato de ódio a Deus, um ato de revolta para com Deus, né? Então, é onde o demônio quer nos levar, ao pecado mortal. E aí ele vai fazer isso, basicamente, né? Essa tentação, ela vai acontecer ali de dois principais passos que vão existir, que é a inquietação e depois a própria mentira, né? Já que ele é o pai da mentira. E aí, deixar tu falar aí da tentação, para não ficar falando demais também. Não, a tentação, né? A gente pode caracterizar as provações que a gente tem em tentação e provação. A provação é quando Deus nos dá alguma dificuldade para que possamos provar a nossa fé, o nosso amor para com Cristo, né, para com Deus. E a tentação é quando Deus permite que o demônio se utilize da sua inteligência e da sua astúcia para tentar o homem, né, como tem aqui no texto. Ele diz, ele utiliza seu conhecimento de tendências dominantes de uma alma, ou seja, ele ao observar a alma, né, ao observar a história daquela alma, ele vê as tendências dominantes que aquela alma, ou seja, as inclinações que aquela alma tem para o pecado, seja elas inclinações de pecados carnais, de pecados de orgulho, né, qualquer pecado que aquela alma tenha uma tendência, mas seja ela mais suscetível àquela inclinação, e ele, a partir desse conhecimento que ele tem da alma, de observação, né, já que ele é muito astuto e muito inteligente, o demônio, ele vai preparar uma armadilha, né, uma situação para levar a alma ao pecado. Isso aí é a tentação, né? Como isso acontece com vários santos na história da igreja, né? As histórias dos santos ela é bem completa com relação a isso. Os santos eles eram tentados, né? O demônio mandava uma mulher muito bonita quando era um santo que tinha essa inclinação aos pecados da carne, ou então oferecia louros
de inteligência, né? Pessoas para levantar os santos e dizer que eles eram mais do que eram inteligências superiores e deveriam se orgulhar e ser vaidosos. Então, o demônio, como um bom conhecedor da história humana, né, um inteligente conhecedor da história humana, ele tenta os homens onde sua inclinação permite, onde eles são mais fracos para cair. Isso aí é a tentação, que é diferente de uma provação, que é quando Deus lhe dá uma situação difícil, mas que você é capaz de suportar essa situação, né? E provar a sua fé. É diferente isso aí de uma tentação. No ataque do demônio, como a gente falou aqui no início, ele sempre vai se utilizar de algo mais baixo, algo mais sensível, para que esse algo sensível incomode e de certa forma, influencie essas potências mais elevadas, né? Inteligência e a vontade. Um exemplo muito claro disso a gente vê na primeira tentação de todos, né? Que foi a tentação lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, onde o demônio ele seguiu alguns passos para conseguir o consentimento do pecado de Eva e de Adão, né? Que primeiro ele vai misturar a verdade e a mentira, né? Ele vai camuflar ali dizendo, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore, do jardim, né? E aí eles vão dizer, é verdade, mas vocês podem comer de todos, né? Aí é verdade, mas tem um que a gente não pode. Então ele junta na mesma frase mentira e verdade, para já ir mexendo ali, de alguma forma, nos sentidos dele. Aí vai aguçar esse apetite dos sentidos, dizendo que se eles comessem do fruto, eles seriam como deuses. E quando ele faz aflorar esse apetite dos sentidos, na verdade, ele vai estar alimentando o orgulho deles, né? Eles vão querer ser deuses de si mesmos, né? Comer do fruto da árvore do bem e do mal para que eles decidam o que é bem e o que é mal para eles. E aí, fazendo isso... É o pecado que ele caiu, né? O pecado do demônio, exato, é o pecado do orgulho, né? O pecado orgulho. da soberba. Então, ele prepara através da mentira, né? Ele costuma usar as três armas dele em conjunto, né? Ele tenta inquietando, levando uma mentira, né? E ele sempre procura usar as três armas juntas. Ele leva uma mentira e diz que aos homens que eles serão deuses, que é outra mentira, né? Que eles vão comungar do poder divino, que eles serão deuses ao comer do fruto proibido, quando na verdade eles cairão no pecado e se afastarão da comunhão divina. Exato. Deixarão de serem seres espirituais, né, que gozam dos dons espirituais de maneira perfeita, que eram os primeiros homens, né, que é Adão e Eva. Exato. Então, a partir de um discurso que ele vai criando, misturando ali certas verdades com mentiras ali no meio, né? Ele vai alimentar a parte sensível da alma de Adão e Eva, né? Vai então entrar no pecado de orgulho, né? E entrando nesse pecado, ele vai conseguir ter um consentimento para que eles aceitem aquilo ali e possam consumar o pecado, né? Então, o que ele fez quando ele chega na tentação, ele gerou em Adão e Eva uma inquietação. Eles ficaram inquietos. Verdade. Tem um fruto, tem uma árvore aqui que a gente não pode comer do fruto. Por que será? Aí ele vem dando a resposta, que é uma mentira, né? Vocês serão como Deus. Então, a gente vê que a primeira etapa da tentação sempre vai ser ali uma inquietação, né? O Freire vai dizer que é a primeira arma que é utilizada que o demônio utiliza para poder atacar aqueles que buscam a perfeição, aqueles que buscam a santidade. A primeira coisa é gerar uma inquietação, que ele faz isso como se ele colocasse uma névoa ao redor da pessoa, né? E essa névoa ela vai obscurecer, digamos assim, os sentidos dela, né? E aí o demônio, como ele é um ser que só trabalha na surdina, como a gente viu na live passada, ele vai ter então ali uma ação muito perfeita para ele, porque ele vai conseguir atacar de forma mais direta sem ser percebido, porque ele vai estar ali no meio da fumaça, sem estar sendo enxergado às claras, né? O Beato falou, né, que a gente comentou na live passada, ele fala que o demônio é incapaz de alcançar as capacidades superiores da alma, né, que é a inteligência e a vontade. É muito difícil, inclusive em casos documentados de possessão demoníaca na igreja, do demônio ele agir de maneira a controlar essas potências superiores. Então, ele precisa, né, como a gente falou aqui desde o começo do curso, a gente fala que o caminho do Carmelo é um caminho de interiorização.
A gente vai entrando na alma para encontrar a Deus que habita no centro da alma, no nosso espírito, lá no castelo, na morada, nos aposentos reais. Então, o que é que o demônio precisa para poder tentar essa alma que adentra o castelo? Ele precisa que a alma saia do castelo. Ele precisa fazer com que a alma ela seja chamada pelos suas sensações exteriores, né? A imaginação, né? A memória. Ele precisa que isso traga a alma para fora, afaste a alma de dentro de si, traga a alma para fora e assim ela se torne suscetível, né? Porque quando ela chega lá fora, está a névoa preparada para ele enganar a alma com a tentação, com uma mentira, e a alma inquieta fica suscetível a isso, de maneira bem clara, né? Como a gente vê hoje, né? Como é difícil manter uma vida espiritual nesse tempo de pandemia que está todo mundo inquieto, né? Todo mundo em casa de maneira inquieta. Santa Teresa, ela dizia que a alma inquieta, ela se torna um brinquedinho nas mãos ali dos demônios, né? Ela dizia que é como se fosse uma bola. Então fica um demônio do lado, outro do outro, eles ficam chutando sua alma para lá e para cá. Você vira um brinquedinho dele quando a alma está inquieta. Por quê? Porque como ela tá assim, sem domínio próprio, então eles conseguem agir de forma, os demônios conseguem agir de forma livre, né? Como se você abrisse a porta de casa e dissesse, venha, pode entrar, quando a alma está inquieta. Então, esse primeiro passo, o Beato ele vai dizer que o demônio ele coloca muito nos principiantes essa inquietação, né? Então, para nós, principiantes, temos que ter cuidado diante de uma inquietação. Que tipo de inquietação pode ser? Ele vai dizer que pode ser de todos os gêneros de terrores. Por exemplo, dos sacrifícios que você tem que fazer. A gente falou muito de ascese nas lives passadas, né? Então, caramba, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer algo que eu não gosto. Então, ele vai começando a alimentar aquilo ali em você para que você se inquiete, né? Por exemplo, outra coisa que ele fala, do futuro, do que possa vir a acontecer, né? Sei lá, eu casei agora. Eu tenho que estar aberto à vida, né? Por ser católico. Então, possa ser que venham muitos filhos e eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser? Vários filhos, né? Bruno aí que está com 3, né? Como é que vai ser com 3 filhos? Como é que vai ser minha situação financeira e da minha esposa? Então, vai colocando medo do futuro, vai alimentando isso dentro de você para te gerar uma inquietação, né? Para te afastar da confiança verdadeira em Deus, né? Ou então da perda da saúde, por você estar tendo que fazer determinada coisa, determinada prática de mortificação, ou determinada missão que você tenha que assumir. Ele vai falar também da perda da estima dos amigos. Eu conheço gente que saiu da igreja porque perdeu a estima dos amigos, né? Não aguentou as críticas dos amigos, né? E aí saíram. Né? Aquilo gerou inquietação, porque o cara ali teve um encontro com Cristo, quis aproximar-se dele, se unir a ele, mas não queria perder a estima dos amigos, não queria perder a fama que ele tinha com os amigos, porque ele tinha que deixar algumas coisas da vida antiga. Né? E se deixasse, ele ia perder a estima que ele tinha dos amigos. Então ele acabou largando aquilo tudo. Então, isso tudo são coisas que o demônio vai fazendo, né? Outra coisa também é aquela questão que eu tinha falado do escrúpulo, né? Que foi na live de ontem que deu errado, né? Ele pode gerar em você um escrúpulo devido assim, dos seus pecados. Ele é tão astuto que ele gera até consolações, né? Isso. E sentimentos positivos na alma para que ela se ancore nessas coisas e quando ela perder isso, ela entre no pânico, entendeu? Por exemplo, a gente fala, por exemplo, quem vive numa comunidade católica, que vive uma comunidade de vida, a dizer uma pessoa que está completamente dependente da providência. Meu amigo, todos nós somos dependentes da providência, né? Eu trabalho no mercado normal e se minha empresa quebrar, ou se o mercado acabar, entendeu? Por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha tudo, todos nós dependemos da previdência divina. Independente da situação de vida, seja você padre, seja você leigo, seja você celibatário, seja qualquer tipo de situação, todos nós dependemos da previdência, mas o demônio ele cria essa situação, esse desejo de estabilidade e você sentir uma nuvem de conforto que faz, nessa situação aqui eu estou protegido, não vou adentrar em nenhuma mortificação, não vou fazer nada diferente, porque agora eu estou seguro. É assim que Deus me quer. Ele me quer aqui, nesse meu emprego, nessa minha família de 2 filhos, nesse meu apartamento. E se eu tiver 3 filhos, eu vou ter que comprar um carro 7 lugares, eu não tenho dinheiro para um carro 7 lugares. Entendeu? Aí você vai, não, então, olha, eu vou manter 2 filhos, porque dá para levar num carro normal. E se você tiver 10 filhos, meu amigo? E se Deus quiser que você tenha 10 filhos, aí você vai negar a vontade de Deus para você? Porque você não quer comprar uma van para andar?
Entendeu? Então, o demônio, ele sabe trabalhar os medos de cada um, ele conhece os medos de cada um. Ele vai atacar onde você é mais suscetível. E O ponto muitas vezes, fraco. aí já entrando na próxima, e sempre na mentira. Né? Muitas vezes não, sempre. Ele sempre vai implantar uma mentira na sua vida que vai virar uma verdade. Você vai tomar aquilo como verdade. Você vai acreditar que é mentira. Tem um detalhe interessante, né? Que tá cortando isso. Eu ouvi isso. Pode falar, Doug. Você ia falar um detalhe interessante? Não, aqui Santa Teresa ela fala que uma alma inquieta ela jamais vai sair das primeiras moradas. Alguém que se entrega a essa inquietação, né? Ela nunca vai chegar nem nas segundas moradas, Porque vai né? estar sempre saindo, né? Ela vai estar sempre Exato. saindo para os sentidos exteriores. Ela vai estar sempre suscetível aos pecados, né? E ia ficar muito próximo ali da saída, no caso da entrada, né? Do castelo, né? E outra coisa interessante é que Santa Teresa fala que essa inquietação ela pode atingir não só uma única pessoa, mas pode atingir um grupo, uma comunidade, uma cidade, o mundo inteiro, né? E isso pode causar estragos muito grandes, porque ela diz que as pessoas vão ficar cegas, um seguindo o outro, achando que estão fazendo uma coisa de bom zelo, mas na verdade estão cegas. Aí vai surgir alguém que vai abrir os olhos delas e elas vão querer destruir aquela pessoa, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela chegou e disse, o Carmelo tá meio bagunçado aí. Vamos tentar retomar as coisas aqui aos modos de antigamente, né? E aí, quando ela vai fazer a primeira... fundar o primeiro mosteiro, né? O primeiro mosteiro carmelita, o mosteiro de São José. Aí foi aquele rebuliço dentro da cidade, prenderam São João da Cruz, né? Os próprios calçados prenderam São João da Cruz. Teve um conselho que reuniu várias ordens ali da cidade de Ávila para poder tentar destituir o Carmelo. Santa Teresa sofreu muito nessa época. E aí você vê como até nessas épocas de hoje, de pandemia, né? Como isso é muito verdade. Assim, as pessoas estão muito inquietas, estão fazendo muitas coisas por aí, achando que estão fazendo pelo zelo da casa de Deus, mas na verdade estão matando a vida dos fiéis por aí fora. Então, é algo muito sério essa história da inquietação aqui, porque a gente tem que estar com os olhos muito, muito abertos, tem que estar realmente muito atento para não se entregar a algo desse tipo, porque é muito, como o Bruno falou, é uma mentira muito bem contada, que até parece uma verdade. Então, a gente engole muito fácil. A gente engole muito fácil, né? Que é o que Santa Teresa vai dizer mais para frente. Sempre a gente tem que desconfiar de primeira. Sempre desconfie de primeira. Se gerou uma dúvida, mais desconfie. Vamos chegar lá já, né? Chega já. Vamos para a mentira vai lá, agora. Fala aí da mentira. Rapaz, falar da mentira... Eita, tá cortando, viu, velho? Voltou. Fala aí. Demônio é o pai da mentira. Própria mentira, ou seja, o demônio, por si só, ele é a mentira. Então, a mentira, ela e o demônio não se distinguem, né? O demônio e a mentira não se distinguem. Por quê? Porque o demônio, ele quer dizer a você que onde ele está é melhor. E ele acredita nisso. Ele crê que o que ele faz é o correto. Então, não importa o que ele faça, tudo dele é mentira. Então, é isso aí. O demônio, ele age de qualquer maneira, ele mente de qualquer forma que ele possa encontrar para lhe tirar do caminho certo. Então, a mentira, né, o demônio, ele sempre vai agir dessa forma. Ele pode até se revestir de um aparente bem, para lhe enganar. Travou de novo. Eu vou te tirar e aí tu te coloca de novo para ver se melhora. Viu? Voltou. Eu removi Bruno aqui e vou colocá-lo de novo, tá? Vou adiantando aqui só para a gente não atrasar mais, tá? Então, a mentira, né? Ela vai ser, digamos assim, a cartada final do demônio. Porque o primeiro passo ali sempre vai ser gerar uma inquietação. Porque quando ele gera essa inquietação na alma, ele vai, então, ter digamos assim, uma entrada livre para poder, então, dar a sua cartada final, que é a mentira, né?
E aí tem a frase de Santa Teresa que o Bruno falou aí, não sei se vocês escutaram, né? Que Santa Teresa vai dizer que o demônio, ele é amigo das mentiras, ele é a própria mentira, né? Como o Bruno tinha falado anteriormente. E que essa mentira nada mais é do que revestir um bem, um mal, com cara de bem, né? Para que você possa querer aquela coisa achando que você está querendo bem, mas a verdade aquilo é um lobo em pele de cordeiro, né? Eu não sei se o Bruno aí já voltou. Ainda está carregando aqui, eu acho. Bom, vou continuando então. O Frei vai dizer, né, que junto das almas desejosas de perfeição, ou seja, aquelas pessoas que estão buscando a santidade, né, o demônio sabe que ele não vai ter nenhuma chance de sucesso, a menos que ele consiga realmente esconder o mal com aparências de bem. É por isso que ele utiliza muito da mentira, até mesmo para as almas mais adiantadas, né, não só os principiantes, as almas que estão mais adiantadas, que ele vai tendo menos influência nos sentidos, ele vai ter que utilizar da mentira como sendo uma cartada ali na manga, uma carta na manga ali para poder conseguir ainda atingir aquelas pessoas de alguma forma. Bruno, tu tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Beleza. Tu tava meio travado, mesmo quando eu te coloquei de volta aí. Para mim, você tá cortando também. É? Eita. Então, deixa eu ver. Não acredito, não. Foi assim que começou ontem. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente direitinho? Fala aí. Pessoal, dá um feedback aí pra gente. Estão ouvindo, beleza. Tá, então vamos continuando. Eu tô lhe ouvindo, mas não tô lhe vendo, se você estiver me ouvindo. Sério? Sério, mas pode continuar. Beleza, estão dizendo que estão ouvindo nós dois, então vamos embora. E aqui tá aparecendo nós dois, pelo menos, e vai ficar salvo o que tá aqui no meio, né, da live. Então vamos embora. E aí, o Frei vai dizer que o demônio ele pode até fornecer consolações espirituais, como o Bruno falou isso já anteriormente, né? E até bons sentimentos, coisas boas, o demônio pode colocar no teu coração, né? Para te levar, ainda assim, a tua alma ao pecado por algum motivo, né? Porque ele sempre vai estar atacando ali nos campos mais inferiores das sensações, ele vai estar ali te ludibriando, na verdade, para poder te atacar de alguma forma ali, no fim das contas, né? E aí tem um esquemazinho que eu coloquei no material, que é o seguinte, né? O demônio ele enxerga muitas vezes nas almas uma certa gula espiritual. O que é isso? É que a pessoa ela tá com uma sede muito grande, por exemplo, de receber uma determinada virtude ou de receber uma determinada consolação na oração. E ela tá com aquela gula, né? E o demônio, quando percebe aquela gula, o que é que ele faz? Ele mesmo dá a consolação. Ou seja, não vem de Deus. Você sente a consolação, acha que está vindo de Deus, mas foi ele que mandou. Ele tem esse poder de mandar até uma consolação espiritual. E aí ele manda a consolação. Quando ele manda a consolação, aí você se anima. E aí você começa, por exemplo, a exagerar nas mortificações, exagerar nas suas práticas de piedade, colocando muito mais coisas do que você conseguiria fazer normalmente. E aí quando você faz isso, você exagera tanto da própria alma que você acaba caindo depois numa secura espiritual muito grave, muito custosa. E aí quando você cai nessa secura, você começa então a cair no desânimo e a se afastar de Deus. E desse desânimo você pode cair até no desespero espiritual. Tá? Então, isso é quase aqui um passo a passo que a gente poderia dizer de um caminho que o demônio consegue percorrer numa alma, dando coisas boas, dando uma consolação espiritual. Ele não está vindo aparecendo para você com 2 chifres, não. Ele vem ele dando, sei lá, você está muito cansado, você está pedindo a Deus um consolo, assim, um descanso. Você recebe aquele descanso, acha que é de Deus, mas é o demônio querendo que no fim das contas você caia no desespero lá na frente. Tá? Então, a gente tem que ter os olhos muito abertos para reconhecer quando é a ação do demônio e quando é a ação de Deus, que é o próximo tópico aí que a gente vai falar agora. E aí, Bruno? Tá me ouvindo aí? Rapaz, eu tô só lhe ouvindo, Doug, não tô lhe vendo, não. Você tá me ouvindo e vendo? Tô te ouvindo, beleza. Tô te ouvindo e te vendo tranquilo aqui. Então vamos embora. Tô vendo aí, a paisagem tá bonita. Vamos. Tá. Então vamos falar dos meios para reconhecer a ação do demônio, né? Os métodos para reconhecer, né? Isso. Primeiro método. A primeira forma que a própria Santa Teresa diz, né? Sempre tenha o pé atrás. Sempre se gerar dúvida, desconfie, né? Não sempre leve qualquer coisa que você não tenha a certeza absoluta que seja uma revelação,
sempre leve isso com uma dúvida saudável, né? Não estou dizendo aí para você ser uma pessoa incrédula, mas a dúvida ela é importante porque cabe a Deus a prova das suas atividades, né? Se ele quiser, se ele estiver agindo em nossa vida, ele irá provar, né? Ele irá confirmar a sua ação. Então, independente de qual for a ação, independente de qual for a a atividade a aprovação ou tentação que você esteja passando, sempre duvide, sempre tenha aí um pezinho atrás, ou seja, como São Bento fala, né? Ele ensinava, né? No caso, que você deve sempre ser médio, né? Não pode nem ser acreditar em tudo, né? Acreditar que tudo é obra de Deus e também achar que tudo é obra do demônio. É a Você temperança, deve, né? A prudência. Ter uma temperança, exatamente. Tem que ter uma temperança duro por fora e mole por dentro, né? Duvidar de tudo. Exato. E aí também levar sempre que possível, se você tiver um diretor espiritual, levar aquela coisa para o seu diretor espiritual, ou até para alguém mais sábio, ou mais experiente na vida espiritual que você, uma irmã Carmelita, por exemplo, né? Lá no Carmelo, conversar com uma das irmãs, pedir um conselho, e sempre observar os frutos daquela coisa, daquela consolação, ou daquela revelação que você teve. Quais são os frutos daquilo ali, né? E a partir dos frutos a gente já consegue ter o segundo meio para reconhecer a ação do demônio, né? Que é ver o seguinte, né? O demônio é o pai da mentira. E onde está a filha, está o pai. Onde está a mentira, está o demônio. Então, se é o demônio que te deu aquela consolação, um fruto daquela coisa ali, alguma hora ou outra, vai ser uma mentira. Você vai perceber, alguma hora, alguma inconsistência, algo não bate, né? Santa Teresa vai dizer que se for o demônio causador dessa visão, logo ele se mostrará e será apanhado em 1000 mentiras. Né? Por quê? Simples. O demônio, como ele está mentindo, né? Tem aquele ditado muito antigo, a mentira tem perna curta. E é verdade, vai ter uma hora que ele vai se contradizer, você vai perceber que aquilo ali tem uma mentira ali no meio, né? Por exemplo, pode ter uma contradição porque o demônio não entende bem das coisas sobrenaturais, né? Ou então porque ele vai exagerar para te propor uma verdade, né? Ou então porque ele vai te propor algo que não harmoniza com a Sagrada Escritura. Por isso que é importante a vida de estudo, porque você vai... Por isso que Santa Teresa ela preferia um diretor espiritual. Ela preferia os doutos aos espirituais, aos santos, como ela dizia, né? Ou seja, é muito melhor, ela preferia um diretor espiritual em que fosse uma pessoa de estudo do que fosse uma pessoa muito piedosa, né? Por conta dessas coisas aqui, para perceber esse tipo de coisa. Você tem que ver se Deus te falou, você acha que Deus te falou algo e aquela coisa não condiz com a Sagrada Escritura, veja mesmo se foi Deus que te falou, né? Então tem que ter muito cuidado. Aqui a ideia que eu até coloquei... Se for o demônio, ele se revelará, né? Uma hora ou outra, né? Eu até coloquei aqui no material, Bruno, foi até uma pilheirazinha, eu botei assim, produto falsificado é notado após algum tempo. Você compra uma camisa aí, tu que é torcedor do Mengão, comprou uma camisa do Mengão achando que era original, origem, mas era falsier. Aí lavou uma vez, lavou outra, quando foi na terceira lavagem, a bicha começou a manchar ali, e você fala, ih, rapaz, tem coisa errada. Então, o produto falsificado, uma hora ou outra você vai notar que ele é falsificado. Não tem jeito, né? E aí Bruno saiu. Oh, maravilha. Eita, live difícil, meu amigo. Então é isso aí, galera. Produto falsificado, uma hora ou outra a gente nota, né, que ele é falsificado. Você compra achando que ele é original, mas na verdade, ali no meio do caminho, você vai descobrindo que não é bem por aí. Outra coisa interessante, né, é que o terceiro meio para você reconhecer a ação do demônio, o primeiro é você ter sempre o pé atrás ali, duvidar. Né, e questionar, e ter paciência, e esperar, observar os frutos daquela coisa. Segunda coisa é, observando os frutos, ver se um desses frutos vai ser realmente a mentira. Né? Sendo mentira, você já sabe que não foi de Deus, porque Deus não mente. Né? Deus não é homem para mentir. E o terceiro meio é bem simples. Ó. As ações do demônio, essa aqui é muito boa, é muito fácil de você reconhecer. As ações do demônio, elas não podem gerar duas coisas, principalmente. Paz, ou mansidão, e humildade, né? E Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O demônio ele não consegue dizer isso também, né? Porque o demônio ele não consegue imitar, olha só, essa informação é muito importante. O demônio não consegue imitar a mansidão, a paz, nem a humildade. É por isso que a gente começou falando da inquietação, porque a inquietação é quase o contrário da paz.
E o primeiro pecado é do até demônio lógico, foi né? o Se pecado você do demônio é o pensar. orgulho. A gente está falando agora de humildade. Exatamente, porque Exato. a humildade, ela antagoniza imediatamente o orgulho. Então, o demônio, que é o pai da Isso. mentira, ele não pode falsificar a humildade, porque o orgulho, que foi o seu pecado que fez com que ele odiasse a Deus, não é capaz de produzir a humildade, né? De falsificar a humildade. E tem outra coisa, né? Como é que ele vai ser manso se a mansidão vem de você estar em Deus? Então, você só está em paz, a alma ela só está em paz quando ela está em Deus. Então, Exato. ele também não consegue falsificar a paz, porque a paz, a mansidão, ela é estar com Deus. E ele nunca está com Deus. Então, é por isso que ele é incapaz mesmo de produzir de falsificar esses efeitos na alma, né? Para um homem, para enganar o ser humano. Então, o ser humano que segue uma tentação, né, que ele cai na mentira do demônio, ele nunca vai poder estar em paz e nunca vai poder ser humilde, né? Ele sempre vai faltar essas duas coisas. E aí também é muito importante a questão do dom do discernimento dos espíritos, né? Que é um dom que serve para você realmente conseguir discernir se aquele algo é algo assim do demônio, é algo de Deus ou é algo da própria carne, né? Então você discernir os espíritos não é olhar e dizer qual é o nome de cada demônio, não, coisa desse tipo, não. Nem é um negócio espírita aqui, para dizer, isso aqui é o espírito de fulano, espírito de ciclano, porque a gente nem crê nisso, né? Mas o discernimento dos espíritos é o sentido de você analisar algo e Deus te inspirar para te mostrar se aquilo é algo proveniente dele ou do demônio, né? E aí o Frei Mário Eugênio ele vai dizer que os santos foram terríveis para o demônio, porque logo de início, ou seja, recebia uma consolação espiritual e eles geravam certa dúvida, logo de início, o que é que eles faziam? Eles tinham um sentido espiritual muito aguçado que fazia eles reconhecerem a presença e a ação do demônio de cara. Eles oravam e diziam, isso é do demônio. O demônio Exatamente. ficava irado com eles por conta disso. E tanto é que eles brigavam muito com o demônio, né? São Padre Pio apanhava que só do demônio. Santa Teresa e São João da Cruz sofreram muito. Exatamente. Né? São João Maria Vianney, Porque Santo Antão, tem muito deve santo. ser muito difícil para o demônio isso, né? Não só ele não consegue, ele tem um homem que ele não consegue enganar, né? Ele ainda ajuda a afastar as almas do demônio. Então, para ele deve ser uma derrota completa. Então, ele vai atacar da forma que der aquela alma, né? E aí, quando ele vai atacar, ele vai até onde vai, né? Até onde ele puder ir, ele vai tentar, né? Exato. E aí a gente vai então para o fim da live, que é sobre como combater essas ações do demônio, né? O Frei ele já vai falando direto ali no começo desse ponto, né? Que a primeira condição para você triunfar sobre o demônio é você não se abandonar a um temor exagerado. Né? É preciso, como o Bruno falou, é preciso ter essa cautela. Nem você tem que morrer de medo do demônio, nem você tem que querer peitar ele e brigar com ele. Se achar superior ao demônio. Exatamente, não caia na soberba exatamente. de achar que você é maior do que ele, né? Diga aí, é um absurdo. É o orgulho do orgulho, né? O cara quer não tem condições, né? Então, assim, você tem que temer, mas você tem que ter esse meio termo, né? Santa Teresa vai dizer, saibam que quanto mais os desprezamos, né, os demônios, quanto mais a gente os despreza, tanto menor fica a sua força e tanto mais senhora de si fica a alma. Né? Então, a situação é bem simples. Nem é peitar, nem morrer de medo. É você desprezar, ignorar ele. Né? Não dá atenção para ele. Isso. Né? Calma aí, macho. Calma aí. Vai lá. Então a primeira questão é essa. É você gerar esse desprezo. Né? Só que esse desprezo, por isso que é essa ideia da temperança que a gente tem falado aqui. Esse desprezo ele tem que ser seguido de uma prudência. Né? Porque você está desprezando o demônio. Beleza, mas ele não está lhe desprezando. Ele vai vir lhe atacar. E quando ele vier lhe atacar, você tem que ter prudência para poder saber se defender dos ataques dele. Né? Que é o que a gente vai falar agora, que são as armas. Quais são as armas que nós temos para nos defendermos do demônio? Né? Vai lá, Bruno. Fala aí. Vai enumerando, né? Eu não estou com o papel aqui, mas eu lembro que a primeira é oração e vigilância, né? Exatamente. Você deve... Oração, ou seja, você deve estar sempre em contato com Deus que te ama, né? Ou seja, deve estar em relação de amizade com Deus, como Santa Teresa nos diz, né? Mira que telemira, né? Olha aquele que te olha. Estando você em oração, estando você em amizade com Deus,
a sua alma estando em estado de graça, o demônio se torna incapaz, né, de adentrar na sua alma. Ele vai lhe tentar, mas você é de Deus, você está com uma situação de amizade com Deus. E aí vem naquela imagem que a gente usou da live passada, né, que é Santa Teresinha sonhando, ela vê os dois diabinhos, né, dois diabinhos que estão perto dela, mas quando eles não conseguem ficar perto dela porque ela é uma alma em estado de graça, né? Eles não conseguem estar junto da alma que ama a Deus, né? Eles não conseguem. Por isso que o demônio ele tenta inquietar essa alma, porque ele tem que trazer aquela alma perto dele. Ele não consegue se aproximar da alma que ama a Deus, né? Se você tem uma vida de oração constante, você reduz as ocasiões de ataque do demônio, né? Essa é a ideia da coisa aí. Você permanecer em estado de graça e tendo essa vida de oração constante, né? E aí tem algumas orações, né, que ele fala. O demônio vai esperar você também estar ausente da vida de oração. Ele lhe conhece e ele vai se preparar para lhe pegar quando você estiver de férias, numa casa de campo, quando você estiver na praia, quando você estiver em algum lugar, ele vai tentar lhe pegar. Então você, independente da situação, de como se você esteja bem ou esteja mal de vida, esteja sempre em oração, né? Exato. Né? Existem algumas orações que são sugeridas até para esses tipos de momento assim, de tentação, né? Existem orações próprias do exorcismo, tem a oração lá do Papa Leão XIII, né? Do exorcismo do Papa Leão XIII, tem oração que você pode fazer a São Miguel Arcanjo, oração ao seu próprio anjo da guarda, pedir intercessão dos seus santos de devoção, mas sempre está em oração, para evitar essas ocasiões também, né? Aí, né? Isso, a oração de São Bento também, verdade. Beleza, segunda arma, pra gente correr aqui por causa da hora. O anjo da guarda, porque o anjo da guarda ele é um ser espiritual. Então ele consegue travar uma batalha imediata com o demônio. Isso. Né? Apesar da gente aqui não ver o demônio, o nosso anjo da guarda o verá e o engatará para nos proteger. Né? Então é sempre importante tomar a proteção do nosso anjo da guarda, solicitar seu auxílio, né, nas nossas vidas. Exato, exatamente. Beleza, segunda arma. Segunda arma é o jejum. Né? Jesus ele fala nos evangelhos que tem demônios que os discípulos estão tentando expulsar um demônio, não conseguem. Jesus vai dizer, tem demônios que só são expulsos com jejum e oração. Né? Ou seja, tem demônio que só é expulso quando você faz um jejum. Né? Então, é a ideia da mortificação. O poder da mortificação, o poder da ascese, o poder da vida ascética, é o poder de exorcismo. Né? Porque, na verdade, a gente sabe até que esses vícios que nós temos, né, esses pecados capitais, eles eram conhecidos como demônios capitais. Porque como existe diversidade de demônios, né? Então os demônios, às vezes, eles vêm atacar com determinado tipo de pecado. E para você conseguir expulsá-los, você tem que fazer jejum, tem que fazer mortificação. Tá? Você tem que sentir realmente na pele. Por quê? Qual é a ideia da mortificação? Quando eu mortifico, eu estou mortificando quem? Os meus sentidos. Se eu estou mortificando os sentidos, eu estou mortificando o local onde o demônio age, que é nas partes baixas, né? Exatamente, você se torna menos suscetível ao demônio. Se eu estou mortificando os sentidos... Exato. Por quê? Eu fico menos suscetível. Porque eu estou dominando os meus sentidos. Então, a alma que vira a guarda, a guardiã ali dos sentidos. E não o demônio que vai ter poder sobre ela. Então, quando você faz mortificação, você reduz a influência do demônio, né? E aumenta a sua própria. Você está se fortificando para o combate. Exatamente. E aí, a terceira e última arma é a água benta. Os sacramentais. Né? Que Santa Teresa, exatamente, sacramentais, colocando aqui como no topo ali a água benta, né? Que Santa Teresa era alguém que usava muito a água benta. Tem vários relatos nos seus escritos da utilização da água benta para ela realmente assim expulsar a presença do demônio. Teve uma vez que ela estava agoniada e ela conseguiu ver um demônio ali na quina da parede. Tentaram de tudo, não conseguiram. Ela pediu que trouxesse água benta. Ela joga a água benta. Quando joga a água benta, o demônio some. Né? Tem um relato que é no Livro da Vida que ela fala isso. Não lembro agora qual é o escrito. Né? Mas ela fala muito isso, assim, de que a partir de muitos fatos obtive a experiência de que não há coisa de que os demônios fujam mais, para não voltar, do que a água benta. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Deve ser grande a virtude da água benta. E aí Santa Teresa, inclusive, tomava água benta, né? Ela dizia, minha alma sente particular e manifesta consolação quando a tomo. Eu achei isso muito use sem moderação a água benta, né? Pode usar em tudo. Use sem moderação, exato. E aí, então, a gente parte para o último tópico, né, que são as táticas de combate. Né, o que você deve fazer aí, tendo essas armas, como você vai utilizar essas armas para combater o demônio. Né? E aí, assim, uma coisa importante, né? Você não deve, como a gente falou, você não deve peitá-lo, você não deve buscar a luta contra ele. Né? Mas você tem que evitar, fugir das ocasiões, né?
que é o resumo do que a gente vai colocar aqui, todas essas armas, elas servem para nos levar para uma região onde ele não tem acesso, que é nas regiões mais altas da alma, né? Na inteligência e na vontade, ou seja, as regiões sobrenaturais. Então, essa fuga, quando a gente fala fuga do demônio, não é tipo ver uma coisa e virar o olho para o lado, né? Ou então praticar a virtude oposta à tentação que você está recebendo, né? Ao defeito que você está recebendo. Não é isso. A ideia que vai resolver realmente a situação é você utilizar-se de um gesto, um ato que te leve para uma região sobrenatural onde o demônio não tem acesso. Essa região sobrenatural é a união com Deus, né? Então, o demônio não consegue acessar ali. Então é por isso que a gente tem aqui, principalmente, a fé e a humildade como sendo as duas grandes táticas para vencer o demônio, porque são regiões onde a gente é transportado e ele não consegue ter acesso. As virtudes teologais em geral, né? Então, a fé, a esperança e a caridade, se você vier a praticar, né, as virtudes teologais, você vai conseguir se afastar do demônio, porque sendo virtudes teologais, ou seja, virtudes que nos levam direto a Deus, né, as virtudes que nos tornam amigos de Deus, o demônio é repelido pelo fato de odiar a Deus, né? Deixa eu puxar aqui rapidinho, Karine vai passar aqui. Aí, ó, tem um detalhe interessante, né? É que a fé, ela faz a gente ultrapassar os sentidos, faz a gente ir além, né? Quando a gente vai além dos sentidos, que o demônio atinge os sentidos, a gente está indo para a região onde ele não tem acesso, né? A alma, ela vai entrar num âmbito chamado âmbito sobrenatural e vai sair do âmbito dos sentidos, tá? E aí São João da Cruz, ele vai ensinar nos seus escritos, acho que isso tem Noite Escura da Alma, em Chama Viva, ele vai dizer que no primeiro movimento, ou seja, na primeira investida do demônio, você já tem que fazer o seguinte: você não vai praticar virtude, um ato de virtude contrária àquele tipo de pecado, mas você vai fazer um movimento de amor anagógico. Anagógico significa místico. Ou seja, você vai, como Santa Teresinha fala, né? Num lance de olhar, você vai levar o seu coração a Deus para se unir a Ele. Por quê? Quando você faz isso, quando você eleva o seu afeto para Deus, você, no momento da tentação, você olha para Deus e diz: Senhor, eu te amo, eu quero estar unido a você. Né? Quando você, unido a ti, quando você fala isso, você tá usando as virtudes teologais ali para se unir a Ele, né? Aí São João, vai fazer sentido aquela frase de São João da Cruz, que a alma vive mais onde ama do que onde vive. A alma está mais onde ama do que onde vive. É esse o sentido. Se você se transportou para Deus, que é uma região onde o demônio não tem acesso, a alma vai estar muito mais onde ela ama do que onde ela realmente vive, aqui, no ataque do demônio, no mundo. Né? Então, aí faz sentido realmente essa frase aí de São João da Cruz. Né? É óbvio que, apesar de fazer essas coisas, né, que São João da Cruz vai dizer que é um hábito. Né? O cara tem que ter vai criando a experiência de fazer isso. Ou seja, os principiantes vão ter muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa. Então você tem que se armar de tudo quanto você puder para impedir aquela ação do inimigo, além desse tipo de ato aí que a gente falou, esse ato afetivo, né, de querer se unir a Deus e sair desse âmbito dos sentidos e ir para o âmbito sobrenatural. E aí, a segunda e última tática é a humildade. Santa Teresa vai dizer ela vai dizer o seguinte: considero muito, muito certo que o demônio não enganará a alma que em nada confia em si. Isso aqui, meu amigo, é uma frase, assim, guarda essa frase aí para você meditar aí, tá? Até quinta-feira, a nossa próxima live. Considero muito certo que o demônio não enganará a alma que em nada confia em si. A alma que não confia em si, a alma que não se acha digna de receber consolação, de receber uma inspiração de Deus, uma visão de Deus, a alma que reconhece a sua podridão, que vê a distância que há entre ela e Deus, que vê que tudo que há de bom nela vem de Deus e tudo que há de ruim vem realmente dela mesma, essa alma ela vai ser muito dificilmente enganada pelo demônio. Porque o demônio vai tentar colocar coisas nela que nem ela acredita. Ela faz... Quem sou eu para receber esse tipo de coisa aqui? Entendeu? Quem sou eu para ter essa inspiração? Porque eu sou um Zé Ninguém, eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu sou um verme. Então, eu achei assim, sensacional isso que ela fala, né? É bom lembrar assim, da maior santa da igreja, que é Nossa Senhora. Né? A Virgem Maria, ela diz, né? Ele olhou a pequenez, né? A humildade de sua serva. A Virgem, ela era humilde, né? Ela era tão humilde que sua alma era engrandecida pela sua humildade. Né? Então, o demônio, como a gente sabe, né? Ele colocou a inimizade entre a serpente e a mulher. Então, a humildade, que é uma característica vibrante de Maria, ela ataca diretamente o demônio. Né? Então, não só as almas humildes, elas são defendidas imediatamente pelo fato de serem humildes, né? De serem almas que só confiam em Deus,
como também elas se colocam ao lado da Virgem, né? Elas são almas que são aprendizes da Virgem, que é a inimiga do demônio. Então elas também são mais protegidas do demônio por causa disso. E Nossa Senhora falou isso no Magnífica, né? Porque ele derrubou do trono os poderosos, Lúcifer, e exaltou os humildes, ela mesma. Né? Exatamente. É isso aí. E aí tem aquela frase conhecida, né? Que Deus ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Né? São Paulo fala isso, né? E aqui você vê essa verdade. Então, quem aqui... Pega essa frase. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. O fraco é humilde. O forte aqui seria o próprio demônio, aquele que tem força. Então, aquele que se faz humilde, ele confunde o poderoso, ele confunde o forte. Tá? Então, a humildade é realmente assim, aquela coisa, aquela arma, aquela tática infalível contra o demônio. Né? Tanto que Santa Teresinha, na véspera da sua profissão, né, quando estava no Carmelo, ela diz que ela sofreu uns assaltos de demônio. Né? Ela vai dizer assim: o demônio inspirava-me a certeza de que a vida no Carmelo não era feita para mim. Diga aí, ela para fazer a profissão, para se entregar de vez no Carmelo, o demônio começa a colocar esse tipo de inquietação, olha só, de inquietação e mentira. Uma mulher santa já. Uma mulher santa, viu? Imagina a gente. Inquietação e mentira, ó, que a gente falou aqui hoje. Né? Dizendo que a vida no Carmelo não era feita para mim e que eu enganaria os meus superiores, seguindo por um caminho para o qual não era chamada. Entretanto, eu preferia fazer a vontade do bom Deus a voltar para o mundo. Eu preferia, ela escutando tudo isso, né, ela achando que era Deus, ela disse, ó, eu prefiro fazer a vontade de Deus e voltar para o mundo do que ficar no Carmelo fazendo a minha vontade. Diga aí. Isso é que é uma pessoa humilde, meu amigo. Aí, se ela fosse por esse caminho, Santa Teresinha não teria entrado no Carmelo, galera. Você tá entendendo? Por conta de um assalto do demônio. Um dia antes da profissão, nas vésperas, né? O que é que ela faz? Ela vai dizer, chamei, pois, a minha mestra e cheia de confusão, a superiora dela, né? Cheia de confusão, disse-lhe o estado de minha alma. Felizmente, ela viu mais claro que eu, tranquilizou-me completamente. Aliás, o ato de humildade que tinha praticado acabava de pôr em fuga o demônio. Então aqui está a prova de que é uma tática perfeita contra o demônio. Você ser humilde, você reconhecer a própria miséria, né? Você se abandonar nos braços de Deus, como a pequena V nos ensina, né? E ela disse aqui, se fosse a vontade de Deus, eu não entraria no Carmelo. Eu ficaria no mundo fazendo a vontade dele, do que no Carmelo fazendo a minha. Né? Acho que quando ela disse isso já foi um exorcismo para expulsar a presença do demônio. Porque ele encontrou um alma humilde, que aí ele se lascou todinho. É verdade. E aí eu acho que é isso. Encerramos, né? Fechamos então aqui. Encerramos depois vencemos, da quarta, quinta tentativa, sei lá. Exato. E aí na quinta-feira então a gente retorna no horário comum, tá? De 19h30 para o 8º capítulo do livro. Tá bem, pessoal? Beleza. Pessoal que estiver assistindo aí depois, obrigado. Vamos então rezar essa Ave Maria aí. Pela audiência. Pela presença dificultosa, né? Exatamente. Vamos entregar tudo então nas mãos da Virgem Maria, que ela nos abençoe e nos conceda a graça de permanecermos no caminho do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, meu querido. Um abraço. Até quinta, pessoal. Até quinta, se Deus quiser. Até mais. Valeu.